capítulo 2, os versículos 42 a 47. Tendo em vista que o nosso tema aqui é comunhão, condição indispensável para a missão da igreja. Atos 2, 42 a 47, diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém. Deus abençoe. Os irmãos podem estar assentados. Deus abençoe. Obrigado. Eu quero, inicialmente, estar cumprimentando o pastor Oídes, presidente da nossa convenção, presidente desse grande campo de Campinas, em nome dele, todos os pastores, dirigentes e obreiros aqui do campo de Campinas, comissão de missões, Também o pastor Carlos Nogueira, presidente da convenção do Piauí, pastor Samuel, nossa alegria de rever o pastor Antônio de Jesus, e veio aqui para me ouvir falar. Então, pastor Antônio de Jesus, obrigado, Deus abençoe a todos aí, pastor Adilson, companheiro do Rali, pastora Lúcia, e pastor Wagner, pastor Eliseu, pastor Luca, todos os demais pastores, e pastor João Nogueira, nosso companheiro aqui na Secretaria de Missões, e a comissão aí, Luiz Almeida, Luiz Carlos, irmão Hilton, Deus abençoe. Quero cumprimentar os missionários lá do Peru, a irmã Roséia, a irmã Perla, os missionários do Piauí, da Bahia, do Maranhão, aqui presente, a igreja de Campinas, essa igreja abençoada, todos os irmãos, pastora Neuza, em nome dela, todas as pastoras, Jairim, está ali, Deus abençoe Jairim, Evani. É uma alegria estar aqui mais uma vez. E eu vi aqui ontem, o Maxwell está aqui hoje de novo, Maxwell? Está ali, Deus abençoe Maxwell, Arnaud. Meus irmãos, é uma alegria estar aqui mais uma vez este ano, participando desta abençoada manhã missionária. Estamos felizes. Esse tema é pertinente. Eu achei muito interessante porque, como é o tema da convenção para o ano de 2015, todos os eventos estão incluindo aí o tema comunhão. Pastor Valdir, Deus abençoe. Todos os eventos estão incluindo o tema comunhão, mas missões realmente faz jus aqui. Sem missão, sem comunhão não funciona. Não funciona. Eu coloquei aqui a propósito que a igreja de Jerusalém foi uma igreja que nasceu na comunhão. Nasceu na comunhão, porque quando o Espírito Santo veio sobre ela em Jerusalém, o Espírito Santo fez uma obra extraordinária, uma obra tremenda na vida daquela igreja. Os crentes
que se converteram com a pregação de Pedro, que por sinal eu considero um dos sermões mais eloquentes da Bíblia, né? O sermão de Pedro, depois vem o de Estevão, né? Mas Pedro, quando se levanta no dia de Pentecostes, ele prega um sermão cristocêntrico, puramente cristocêntrico. Pedro levanta e fala sobre a vida de Jesus, primeira coisa. E ele falou que Jesus era varão perfeito em obra. E falou, e todos vós sabeis, porque ele viveu e conviveu entre vós. Quer dizer, não tem como negar a vida dele. Perfeito em obras, ele curou, ele levantou paralítico, deu vista aos cegos, ele libertou, ele multiplicou pães, tudo que ninguém podia fazer, Jesus fez. E fez com autoridade, e fez com poder, de forma inquestionável. Pedro diz, a vida dele é pública, foi pública, todos vocês conheceram. Segundo, ele fala da morte. Ele diz, eu sei que vocês mataram por ignorância. Por ignorância. Os vossos pais, e vocês, vossos pais aí que mataram os profetas, vocês mataram por ignorância. Por ignorância vocês crucificaram o Senhor da glória. Aí ele fala da ressurreição, mas Deus o levantou ao terceiro dia. E disto nós somos testemunhas. Nós somos testemunhas. Pedro dizia, inventaram uma mentira aí que nós roubamos o corpo dele, mas nós somos testemunha da ressurreição, porque ele apareceu vivo e muitas testemunhas viram ele. Depois ele fala da sua glorificação, ressurreto num corpo glorioso, e ascende aos céus. E aí ele fala da sua soberania, e ele diz, e um dia ele voltará, e ele vai reinar, e todo joelho vai se dobrar diante dele, toda língua vai confessar, porque ele é o Senhor de todos. Então Pedro fala da vida, fala da morte, fala da ressurreição, fala da sua ascensão aos céus, da sua glorificação e da sua soberania. Sermão completíssimo. Mas quando Pedro está concluindo esse sermão, a multidão já está perguntando, varões e irmãos, o que devemos fazer para ser salvo? Caiu o temor. O povo entendeu a mensagem. Caiu o temor nos corações. Aquele povo que se converteu naquele dia, a Bíblia diz que foi quase 3.000 almas. E logo em seguida, aqueles que quiseram, aqueles que aceitaram de bom grado, foram batizados. E aqueles que foram batizados, a Bíblia diz, permaneciam na doutrina dos apóstolos, permanecia na comunhão, permanecia nas orações e no partir do pão. Pega aí o fio da meada para você ver como é que o Espírito Santo trabalha. Primeiro vem a conversão. Aliás, vem o batismo com o Espírito Santo, a conversão em massa. Depois, batismo nas águas. E aí depois vem a edificação. Por que a comunhão é fundamental na obra missionária? Por que nós não conseguimos fazer mais no reino de Deus? Porque falta comunhão. Pastor Oídes deu uma pinceladinha aqui ontem. Falta comunhão. Nós não conseguimos fazer mais porque falta comunhão. O que é comunhão? A palavra comunhão vem do termo grego koinonia, que significa ter em comum. E a primeira coisa para se ter em comum para fazer missões é o sentimento que houve em Cristo Jesus. O sentimento que houve em Cristo Jesus. A Bíblia diz que sendo Deus, ele não quis ser igual a Deus. Ele se humilhou, ele desceu. Por que nós não nos unimos para fazer missões? Porque falta esse sentimento de descer. Muita gente quer o sentimento de subir e não de descer. A pessoa entra com a gente numa parceria missionária
Aí logo ele quer passar na frente, quer ser o chefe, quer ser o maior, quer mandar, quer dominar. E aí não funciona, pastores. Não funciona, porque Deus levanta alguém. Deus levanta alguém. Eu considero que Deus levantou o estado de Goiás para uma grande obra. E todo mundo tem que estar encaixado no projeto. Não adianta ir na contramão. Não adianta forçar a barra. Não adianta fazer as coisas fora desse contexto do corpo, da unidade, da comunhão, porque não funciona, não vai para frente. Então, quando falta esse sentimento de humildade, as pessoas não querem submeter. Não, eu quero fazer, mas eu quero fazer por minha conta própria. Eu acho que eu faço mais. Eu tenho aconselhado muitos pastores amigos que começam a trabalhar conosco, depois falam: pastor, está devagar demais, eu quero correr mais, quero fazer mais, eu quero provar que meu campo faz mais. Você está enganado. Você está indo bem porque você está de carona. A hora que você ficar sozinho no barco, você vai ver a dificuldade. Não é assim como você pensa. Não é assim como você pensa. E aí muitos até vai por fora mesmo, mas depois descobre que vai sozinho, porque Deus não vai junto. Deus não trabalha fora da comunhão. Deus só trabalha na comunhão. Quando nós estamos em comunhão, Deus está junto. Quem sai da comunhão vai sozinho, pastor. Vai por conta própria. Porque Deus trabalha na comunhão. Amém? Glória a Deus. Se lembra daquele conselho de Gamaliel para o Sinédrio sobre os discípulos apóstolos? Queriam prender, queriam açoitar, queriam condenar. Gamaliel falou: não, deixa. Que é de Deus permanece, que é dos homens desaparece. Obra missionária é assim, só funciona o que é de Deus. Que é dos homens vai desaparecendo com o tempo. Que é de Deus vai para frente. Que é de Deus continua. Que é de Deus, Deus aprova e vai embora, não tem quem segura. Mas o que é dos homens com o tempo desaparece. A comunhão é essencial. Nós não conseguimos fazer uma obra dessa magnitude sem a comunhão. Nós precisamos ter alguma coisa em comum. E um dos principais itens da comunhão é o sentimento. O nosso sentimento não deve ser de orgulho, de grandeza, de autossuficiência. Eu quero provar que eu posso, eu quero provar que eu tenho condições de fazer mais. O nosso sentimento deve ser de humildade. Até porque a Bíblia diz que a obra de Deus é o seguinte: um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento? Deus. Se Ele não der o crescimento, nada prospera. Se Ele não der o crescimento, nada vai para frente. Um planta, outro rega, e Deus dá o crescimento. Tudo que nós podemos fazer é plantar e regar. Crescimento só Deus pode dar. Só Deus. E se Ele não faz crescer, meu irmão, não tem quem consiga operar esse milagre. Esse milagre só Deus pode fazer. Então, para que a gente consiga fazer bem a obra missionária, nós temos que ter o sentimento que houve em Cristo Jesus. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou forma humana. Como homem, Ele tomou forma de servo, assumiu o papel de servo. Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Mas como servo, Ele desceu mais. Ele foi até a cruz e pagou por nós um preço que nenhum de nós tínhamos condições de pagar. Qual foi o resultado dessa decisão do Senhor Jesus de humilhar a si mesmo? A Bíblia diz que em recompensa lhe foi dado um nome que é sobre todo nome. Nome poderoso. Todo joelho terá que se dobrar diante dele. Toda língua terá que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então a igreja em Jerusalém, ela sabia unir doutrina e vida cotidiana, que é uma das coisas difíceis, né? Às vezes a pessoa vive bem a doutrina dentro da igreja, mas lá fora não consegue viver, né? Lá fora não consegue viver. A igreja primitiva estava vivendo a doutrina dentro e fora da igreja. A Bíblia diz que eles permaneciam na doutrina dos apóstolos, porque haviam outras doutrinas,
mas eles permaneciam na doutrina que aprenderam, a original, a doutrina dos apóstolos. Então eles sabiam unir também credo e conduta. As duas coisas viajavam juntas. Eles sabiam unir palavra e poder. Palavra e poder. Também qualidade e quantidade. E o que a comunhão, a falta de comunhão gera? A falta de comunhão nas igrejas modernas, elas dissociam, em parte, essa igreja do cerne doutrinário, que é a verdade. E aí o que acontece? Muitas igrejas estão assim, vivendo um desequilíbrio. Igrejas ativas na ação social, por exemplo, desprezam a oração, o jejum e a busca pelo poder. Aí foca só na ação social. Aí é quase que como o espiritismo, que crê que distribuindo sopa, comida, fazendo bem, já está tudo resolvido. Mas não é bem assim. A igreja que busca com exclusividade os dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, às vezes negligencia a palavra. Aí só quer saber de monte, só de recado, de aviãozinho e de emoção. Eu não estou dizendo que isso é proibido, não, estou dizendo que tem que ter equilíbrio. A igreja pode nadar no Espírito, mas não é só isso, tem que sentar para ouvir a palavra. Porque quem gosta muito de monte, só de poder, não tem paciência de ouvir a palavra. Não quer vir na terça-feira para ouvir a palavra. Foge de reunião de estudo bíblico. Aliás, muitos não querem nem pastor. Não, o Espírito Santo é que me dirige. O Espírito Santo, onde ele manda, eu sou louco por Jesus e faço loucura por aí. É um desequilíbrio, irmão. Você pode orar muito, você pode receber poder, você pode ser um instrumento de Deus, como diz aí o dito popular. Você pode ser um canela de fogo, tem problema nenhum, desde que você esteja subordinado à palavra, desde que você permaneça na doutrina. A igreja primitiva permanecia na oração? Permanecia, mas permanecia também na doutrina. Tem que ter equilíbrio. Agora, há aqueles que também só dedicam ao conhecimento teológico, viram céticos, não crê mais em batismo com o Espírito Santo, nem profecia, nem revelação, não crê mais no poder de Deus. Aí tudo é lógica, tudo é na lógica. Não funciona também, porque essa igreja, irmão, ela tem duas coisas: ela tem que crescer na graça e no conhecimento. Graça e conhecimento, aí sim surge o equilíbrio, aí a igreja cresce, aí a comunhão reina. Porque o que é que nos divide? O que nos divide são as diferenças. Aí eu, que não gosto de doutrina, vou combater quem gosta. Quem não gosta de oração, combate quem gosta. Quem não gosta de um pregador, um mestre na palavra, aí não, eu só dou valor àquele que salta, pula e... Aí quem gosta do que pula, diz: eu não gosto, eu só gosto daquele que fala calmo, tranquilo. Deus tem a chave para tudo quanto é parafuso, né? Deus tem a chave para tudo quanto é parafuso. Quando Ele precisa de alguém mais cheio do poder, mais entusiasmado, com essa graça, com esse dom de avivamento, Ele tem o instrumento certo. Ele precisa de profeta na igreja. Deus precisa de profeta, mas Deus precisa de pastor e mestre na igreja. Tem que ter pastor e mestre para pôr rédea, para pôr moral, para pôr freio, para colocar as coisas em ordem. Tem que ter pastor e tem que ter mestre, porque se não tiver, irmão, perde o governo, acaba o governo. Aí cada um faz o que quer, cada um vai para onde quer, faz o que quer, e aí acaba a comunhão. A comunhão existe quando eu não te combato e nem você me combate.
Eu já fui muito criticado pelo meu estilo que eu prego. Muito criticado. Às vezes até na minha igreja. A irmã chega para mim e fala assim: pastor, meu servo, por que você não entrega o recado que eu mandei? Está com medo? Entrega tudo, entrega o recado todo. Disse: irmã, não me revelou esse recado que você está falando, porque o que ele me revela eu entrego tudo. O que ele me revela eu entrego tudo. Agora eu não entrego o que ele revela para os outros e não revela para mim. Aí eu não entrego, eu não adivinho esse recado. Agora o que Deus entrega para mim, esse eu entrego para a igreja. Então às vezes na igreja onde eu pastoreio hoje, muita gente: não, você fala manso demais, o povo não tem medo. Eu disse: meu Deus do céu, o que vocês querem que eu faça? Tem gente que fala: não, eu gosto é que desce a chibata, então chega as costas aqui. Gosta que desce a chibata, mas nos outros, né? Nele não, nos outros. Quando alguém vê alguém apanhando, bate palma e fala: chega, ataca Jeová. Mas quando chega nele, ele pega a Bíblia e vai embora, né? Então, irmãos, o que é comunhão? O que adianta nós ficar dentro da igreja, um combatendo o outro, pondo defeito no trabalho do outro, combatendo, às vezes até tentando atrapalhar o trabalho do outro? Aí não vai para frente. Critica quem prega tranquilo, quem tem um temperamento manso, quem fala mais moderado. Critica o outro porque é mais exaltado um pouquinho. Critica a irmã porque não pula, porque não grita. Critica que grita, que pula. Nós não temos que criticar ninguém. Deixa tudo na mão de Deus. Deus regula todo mundo. O apóstolo São Paulo diz o seguinte: quem é você para julgar o servo alheio? Com que autoridade? Quem te mandou? Com que direito você julga alguém? Paulo diz: ele é servo de Deus, não é seu não. Quem julga é Deus. E para Deus ele pode estar em pé ou caído, que ele é poderoso para levantar. Você não pode levantar ninguém? Para que criticar? Você só deveria criticar se pudesse levantar. Como não pode, então para que criticar se não pode fazer nada? Agora Paulo diz: Deus sim, Deus é poderoso para levantar, em pé ou caído, do jeito que tiver. O que Paulo está dizendo? Ao invés de criticar, ore por ele, ajude ele a levar a carga dele, ajude ele, porque amanhã pode ser você. Amanhã você está precisando de alguém para te ajudar, para pôr a mão na sua carga, ajudar você a levar a carga também. Paulo diz: ajude cada um a levar a sua carga, olhando por ti mesmo, para que não seja ostentado. Amém? Então a comunhão, irmãos, ela gera uma força. É como um motor com as peças no lugar. Cada peça tem sua função. As peças são pequenas, são grandes, mas cada uma tem uma função. E aí, pastor Luiz, o motor, quando está reguladinho, você dá a partida, funciona certinho. Mas quando está fora do ponto, aí é problema. O motor perde a força, o motor fica rateando, o motor não tem força de puxar a carroceria. Mas quando está reguladinho no ponto, você dá a partida. A igreja também é assim. Paulo diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 16. Olha o que Paulo diz: todo corpo bem ajustado cresce. Todo corpo bem ajustado cresce. Amém? Então a comunhão é fundamental. O que estava acontecendo na igreja de Coríntios? A igreja de Coríntios estava cheia de dons, mas não tinha comunhão, pastor. Faltava doutrina. E quando falta doutrina, falta comunhão. Faltou doutrina, falta comunhão. Quando alguém não se submete à doutrina, o primeiro passo é se revoltar contra pastor, contra alguém. Está todo mundo errado, menos ele. O irmão, numa certa ocasião, disse para mim: pastor, eu vou sair da igreja sede. Sabe por quê, irmão? Porque fulano me critica, o
filho do pastor é contra mim, não sei quem é contra mim, a igreja está contra mim, me criticaram, fizeram isso, etc. e tal. Sim, irmão, então nós vamos fazer o seguinte: você não vai sair não, você vai nos ensinar, porque se você está saindo, você é melhor do que a igreja certa. Então vem para cá, vem dar a doutrina boa para nós, ensina nós como é que nós temos que viver. Porque quando a pessoa perde a comunhão, ela acha que todo mundo está errado, só ela está certa. Perdeu a comunhão, a culpa é do irmão, é da irmã, é do outro, e dificilmente ele vai assimilar que o problema está com ele. Amém? Igrejas ativas, como eu disse aqui na ação social, às vezes desprezam esse trabalho poderoso do Espírito Santo, oração, jejum, batismo com o Espírito Santo, dons espirituais. As que se dedicam ao conhecimento teológico, às vezes ignoram dons espirituais, batismo com o Espírito Santo. Aquelas que mais crescem em número, aí pende para o outro lado, mercadeja o evangelho, se aproveita do grande número e mercadeja o evangelho. Nós conhecemos isso aí no Brasil. Mas tem uma coisa, irmão: a igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que tem comunhão. Veja o que o Espírito Santo fez nessa igreja aqui. Olha a obra do Espírito Santo. A primeira coisa, o Espírito Santo levou a igreja à obediência à doutrina. A Bíblia diz que a igreja de Jerusalém nasceu sobre a verdade e começou com o derramamento do Espírito Santo, com a pregação poderosa. E os novos crentes, sendo doutrinados, permaneceram na doutrina dos apóstolos, o ensino inspirado, pregado oralmente pelos apóstolos. O Espírito Santo levava o povo a se submeter à doutrina voluntariamente. Doutrina, ontem o pastor Oides falou aqui uma coisa, eu não me lembro bem, mas ele falou alguma coisa assim que o pastor não empurra nada de goela abaixo. O senhor falou isso aqui. Doutrina, obediência, não é empurrado de goela abaixo, é voluntário. Nós só temos que falar, e o povo de Deus recebe e obedece voluntariamente. É assim que Deus se agrada, né? Uma igreja que tem fidelidade à palavra é uma igreja que tem comunhão. Não existe comunhão fora da fidelidade à palavra. O Espírito Santo levou também essa igreja à prática constante da oração. Olha o equilíbrio, né? Primeiro, obediência à doutrina, depois a prática da oração, porque a igreja precisava de conhecimento, mas precisava também de poder. E veja como essa igreja funcionava: ela dependia mais de Deus do que dos próprios recursos. Ela dependia mais de Deus do que dos próprios recursos. Todos, a Bíblia diz, no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, versículo 14, diz: todos unânimes perseveraram em oração. Todos unânimes perseveraram em oração. Atos 3, 1 e 2, Pedro e João iam orar ao Senhor 3 vezes ao dia, e numa dessas oportunidades curaram o coxo na Porta Formosa. A igreja sob perseguição, a Bíblia diz, depois que Pedro e João foram soltos da prisão, a igreja orou e o chão tremeu. Uma igreja que ora, ela faz tremer o inferno, os alicerces do mal. Nós estamos precisando disso. Oração com comunhão, todo mundo com o mesmo sentimento. O sentimento seu é o meu, o que você quer é o que eu quero, o que eu quero é o que você quer, é o que Deus quer. Então nós estamos afinados com a vontade de Deus. Amém? A igreja sob perseguição orava. Os apóstolos entenderam que sua maior prioridade era oração e palavra. Maior prioridade da igreja. Quando instituíram os diáconos, o que os apóstolos entenderam? Vamos constituir 7 homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, para que eles cuidem desse importante negócio da igreja. Veja que a ação social na igreja também não é algo desprezível, é necessário. A Bíblia chama isso de importante negócio, atividade dos diáconos. Mas depois, o que os apóstolos chegaram à conclusão? Nós outros vamos permanecer
na oração e no ministério da palavra. Aí sim, meu irmão, uma obra missionária que permanece na oração e no ministério da palavra, a comunhão nunca cessa. A comunhão permanece numa igreja que tem palavra e tem oração, que tem doutrina, mas tem também unção. Glorificado seja o nome do Senhor. Em Atos 12, nós temos a igreja, 12, 5 a 11, a igreja reunida orando na casa de Maria, porque Tiago tinha sido decapitado, Pedro estava preso, condenado para ser executado no dia seguinte. A igreja se reúne na casa de Maria e orando por Pedro na prisão. Nós não sabemos o teor da oração, mas estavam orando por Pedro. No dia seguinte, ou seja, à noite ainda, Pedro é solto da prisão. Vai um anjo lá e tira Pedro da prisão. Quando a igreja se mantém em oração, as portas dos cárceres se abrem. Irmão, portas fechadas se abrem. Não há porta fechada para uma igreja que ora, para uma igreja que busca a Deus. Porta da salvação se abre, portas que você nem imagina se abrem. Jeremias 33:3 diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Ou seja, Deus nos dá além do que nós pedimos, além daquilo que conseguimos visualizar. Deus nos dá coisas grandes e firmes. Aí em Atos 13, 1 a 3, a igreja de Antioquia orava a Deus. A elite da igreja, os líderes da igreja oravam ao Senhor. E começa ali, nasce o maior projeto missionário do primeiro século da igreja. A obra missionária na igreja primitiva. Paulo é escolhido e Barnabé para a obra missionária transcultural. E aí a obra cresce, a obra se espalha pelo mundo afora. Mas a igreja continua orando. E a igreja de Antioquia ora a Deus, e Deus abre as portas da obra missionária. E Paulo e Silas oraram na prisão, e Deus mandou um terremoto e abriu as portas da prisão, e eles foram libertos. A igreja que ora é uma igreja fervorosa, abençoada, e não apenas fala de oração, mas ora de verdade. O Espírito Santo levou a igreja também a adoração, porque uma igreja que tem comunhão, ela tem doutrina, ela tem oração, mas ela tem adoração. O povo adora espontaneamente. Ontem, pastor Oíris deu a palavra aqui, e ele terminou, e o povo continuou adorando. O povo continua adorando, porque a igreja na comunhão, irmão, ela tem prazer de adorar. Eu não preciso toda hora estar dizendo: irmão, pelo amor de Deus, me ajude aí, dê um glória aí, senão eu paro. Dê um glória, senão a mensagem não flui. Dá um glória aí, me ajuda, dá uma forcinha. Eu não preciso de fazer isso, porque a adoração tem que ser espontânea, você tem que sentir. Cada vez que você abre a boca e glorifica, agradece a Deus, louva ao Senhor, dá um glória, espontaneamente o nome do Senhor está sendo glorificado. Deus é adorado quando nós oramos. Deus é adorado quando nós congregamos. Deus é adorado quando nós contribuímos. Deus é adorado quando nós damos bom testemunho. Deus é adorado quando nós pregamos, evangelizamos. Deus é adorado quando nós obedecemos. E é por isso que o salmista diz no Salmo 103: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim também bendiga o seu santo nome. A nossa vida toda tem que falar bem de Deus. Quem olha para você já vê que você está bem dizendo a Deus com a sua vida, com o seu testemunho, com o seu exemplo, com as suas atitudes, com as suas ações. Quando você abre a boca é para bem dizer, não é para maldizer, não é para reclamar, não é para falar mal de ninguém, mas abre a boca para bem dizer, abre a boca para glorificar, abre a boca para agradecer a Deus. Você quer ver a vida ficar mais alegre, se tornar mais feliz, irmão? Pare de falar mal, pare de reclamar e só agradeça. Agradeça, e você vai ver que essas mazelas, esses desgostos, essas amarguras, esse azedume da vida desaparece quando você glorifica a Deus, porque
Deus está procurando adoradores, não é adoração não, Ele procura é o adorador. E onde está o adorador que adora o Espírito em verdade? Ele está aí. Então quando você adora, você traz Deus para a sua vida, e as amarguras, e as tristezas, e as angústias, e os estresses da vida são dissipados à medida que você vai adorando, que você vai glorificando, que você abre a boca para glorificar. Reclamar não adianta, falar mal não adianta, você culpar alguém não adianta, não vai resolver nada. O que vai resolver é você glorificar o tempo todo. A Bíblia diz: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Adore a Deus o tempo todo, e você vai ver como Deus vai se agradar de você. Todo mundo quer ter vida boa, não quer? Todo mundo quer ter vida boa. Aí a pessoa pensa: quando eu aposentar, minha vida vai mudar, vai ser bom demais. Ir para uma fazendinha ali perto de Iporá, né, pastor? Armar rede lá, ficar tranquilo, despreocupado, fora de tudo que é problema, vai ser uma maravilha. Aposentar, ir para Paraguai, aí, né, para os ranchos da vida aí, né, e pescar e tal, e etc. É a vida que eu estou pedindo a Deus. Aí o camarada vai, aposenta e tudo, e a coisa continua ruim do mesmo jeito, muda nada. Continua ruim do mesmo jeito. É doença, é problema, é dificuldade, é luta, é tribulação, é angústia, parece que fica pior, e as coisas vai complicando, e vai complicando, e vai complicando. Onde é que eu vou parar com essa vida? Deixa eu dar uma receita para você. Você quer viver bem? Quer viver bem? Não é pega não, é Bíblia. Tem muito pega, né? Muitos pregadores que fazem os pega, mas não é pega não, é Bíblia. A Bíblia diz: quem quer ter uma vida longa, vê dias bons, faz o quê? Refreia a sua língua do mal, e os teus lábios não falem engano. Aí mesmo que você não tenha aposentado, a vida vai ser boa. Mesmo que você não esteja com dinheiro na conta, a vida vai ser boa. Mesmo que você não tenha conseguido tudo materialmente que você corre atrás, a vida vai ser boa. Salomão disse sabiamente que o castigo do corpo é a língua. O corpo paga pelo que a língua fala. Então, meu irmão, refreia a língua do mal, os teus lábios não falam engano, e você vai ver a vida boa que você vai viver. Sabe por quê? Porque quando você refreia a língua do mal e só adora a Deus, você traz Deus para a sua companhia. Aí Deus se torna o seu companheiro. Aí você pode cantar: divino companheiro no caminho, porque Ele vai estar com você 24 horas. A presença de Deus supre todas as nossas necessidades. Quando Deus está pertinho de você, está na sua vida, meu irmão, você não sente falta de nada. Pode estar faltando alguma coisa básica, mas a presença de Deus supre tudo. Eu vi um pastor pregando esse dia, pastor Reis, e ele falou um negócio engraçado. Ele falou: tem obreiros que pregam e o relógio para, e tem outro que prega e o relógio corre. Qual é a diferença? Se um prega, o relógio para, o outro prega, o relógio corre. Irmão, quando Deus está presente, o relógio corre, você não vê o tempo passar. Deus estando presente, você não vê o tempo passar. Aí o culto é como lá nos irmãos dos índios, né? Começa às 6 da tarde, vai até às 6 da manhã, não tem problema, né? Porque a presença de Deus supre todas as necessidades. Quando Deus está presente, meu irmão, você não lembra de nada. Você não lembra de carro, você não lembra do que deve, do que tem para receber, você não lembra de problema nenhum, você só quer estar na presença do Senhor, você só glorifica, você só agradece, você só sente bem, você faz: isso aqui é lugar bom demais, podia fazer aqui mais tenda e nós ficar aqui o resto da vida adorando, servindo ao Senhor. Que lugar maravilhoso, que coisa boa. Amém? O Espírito Santo leva a igreja a testemunhar. Isso aqui é obra de comunhão. O Espírito Santo nos leva a ter uma vida de adoração, de obediência à doutrina e uma vida de testemunho. Amém?
A igreja cheia do Espírito Santo é simpática, é amável, consegue o favor de todos, ela é bem vista, é bem quista pelo seu testemunho. Como sal da terra, ela desperta sede nas pessoas. Como luz do mundo, ela mostra suas boas obras e inspira confiança e segurança e direção para os pecadores. Amém? A igreja, irmãos, é a boca de Deus, é o monumento da graça. Quanto mais ela atua, mais almas ela conquista. E é o Espírito Santo que dirige a igreja. É o Espírito Santo que diz: não vá para a Bitínia, não vá para a África, para a Ásia. É o Espírito Santo que fala: vai para a estrada de Gaza que está deserta. É o Espírito Santo que lhe revela a mensagem certa, na hora certa, para o povo certo, para atender uma necessidade certa. É o Espírito Santo que conduz essa igreja a tomar as decisões que fazem ela crescer. Nós, anteontem, empossamos um dos melhores obreiros que nós temos no campo de Minasul, lá numa região dos Calungos, a região mais difícil. Vão de Almas, município ali de Monte Alegre, uma região muito difícil. Mas por que nós colocamos aquele obreiro lá? Um dos melhores obreiros, porque tem muita gente para ser ganha. E o Espírito Santo falou: manda esse homem para lá. E nós mandamos sem nenhuma dúvida, sabendo que foi o Espírito Santo que mandou. E aí Deus iluminou o substituto. Colocamos o substituto no lugar dele. Ficou faltando o que ia substituir o primeiro. E nós oramos 2 meses. E o Espírito Santo não falou nada. E a gente pensava: é esse, não é, aquele não é, o outro não é. E fomos orando, e o pessoal cobrando de mim: se não deixa na hora certinha, Deus vai mostrar quem é. No dia da posse do obreiro, Deus tirou o lençol e me mostrou o camarada. Quando a gente vê a pessoa que o Espírito Santo quer, você não tem dúvida. Não tem dúvida. Eu me lembro que eu fiz uma pergunta para o meu pai. Eu era criança, mas na nossa região tinha pessoal, vinha de uns garimpos de diamante, passava ali e falava muito em diamante. E eu perguntei um dia para o meu pai: meu pai, o que é esse diamante? O que é um diamante? E ele me deu uma resposta que eu nunca esqueci. Ele disse: diamante é uma pedra que toda pedra parece com ela, e ela não parece com pedra nenhuma. Toda pedra parece com ela, e ela não parece com pedra nenhuma. Irmão, as decisões que parecem ser de Deus, tem muitas, pastor, tem palpite demais. Pastor, por que você não põe fulano? Por que você não põe fulano? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Se fizesse assim dava certo. Tudo parece que está certo. Mas quando vem a decisão de Deus, você não tem dúvida. Quando a decisão de Deus chega, você sabe que foi Deus que falou. A resposta de Deus, irmão, muitas parecem com a resposta de Deus. A resposta de Deus não parece com nenhuma outra. Ela é exclusiva, ela é especial. Quando Deus fala, quando Deus mostra, você não tem nenhuma dúvida. Amém? E aí, meus irmãos, o Espírito Santo também despertou na igreja primitiva a comunhão. Aqui está o âmago da questão. Na igreja de Jerusalém, os irmãos gostavam de estar juntos. Vocês gostam? Tem gente que não gosta de vir à igreja, não sei porquê. Não sei porquê. Eu gosto da igreja. Esse dia um irmão falando para mim: pastor, o senhor não está me vendo na igreja, que eu estou viajando muito e tal. Eu fiz uma pergunta para ele: você viaja mais do que eu? Não. Pois é.
Eu viajo muito mais do que você, mas eu estou terça na igreja, eu estou quinta na igreja, eu estou quarta na noite de louvor, eu estou 6 horas da manhã, estou na oração, eu estou no dia com Deus, eu estou em todos os trabalhos, estando aqui, eu estou lá. Isso não me impede de viajar e fazer a obra de Deus, não. Que desculpa amarela? Eu não sou ocupado demais, não tem tempo. Quem é mais ocupado que Davi aqui? Davi diz: 3 vezes o dia eu oro ao Senhor, e 7 vezes o dia eu adoro o Senhor. Então, irmãos, tem gente que não gosta da igreja, mas tem gente que gosta da igreja. E graças a Deus pelos que gostam da igreja. Eu sempre digo, os melhores cultos da igreja é que está todo mundo, né? Culto cheio, pergunta: como é que foi lá, irmão? Mas foi uma benção, irmão. Nós tivemos que colocar a cadeirinha branca no corredor. E isso aí é uma festa. Você quer ver diácono ficar animado? Fala: irmão, acabou a cadeira. Dá um jeito, faz milagre. Parece cadeira de tudo quanto é lado, sofá e coisa e tal, e tudo quanto é coisa aparece, e o povo senta, e o pessoal fica animado, gosta, porque a igreja cheia, lotada, irmão. Não é só a gente que é pastor que gosta, não. Deus também gosta. Você quer ver o tanto que Deus gosta de gente reunida? A Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, Ele está também no meio deles. Você pensa que é só nós que gostamos de estar aqui? Jesus também gosta. Quando nós nos reunimos aqui, Ele também está presente em nosso meio. Irmão, a igreja primitiva, os irmãos gostavam de estar juntos, se amavam profundamente ao ponto de compartilhar os bens. Quem vendia propriedades e bens, repartia com os que não tinham nada, aqueles que tinham necessidade. Eram assíduos frequentadores do templo. A Bíblia diz aí, no versículo 46, olha o que diz: e perseveravam unânimes todos os dias aonde? No templo. Unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Isso é comunhão. Eles tinham muita coisa em comum. Glória a Deus. Os crentes eram sensíveis para ajudar os necessitados. Em Atos 2:45 diz aí que o coração de todos era convertido. Como? Veja o versículo 45. Vendiam suas propriedades, fazenda, repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. Hoje, às vezes, a pessoa tem dificuldade de entregar até o dízimo do Senhor, que é apenas 10%. Lá não, eles vendiam e repartiam, né? Um dia um espírita falou para mim: você sabe por que Paulo estava pedindo oferta lá em Coríntios, pedindo oferta àquelas igrejas lá para os irmãos da Judéia? Disse: não, é porque eles foram idiotas, venderam tudo que tinha, depois ficou lá passando fome. Eu disse: isso é mentira do diabo. Eu vou te dizer por quê. Eles venderam porque Deus inquietou para vender, porque veio a perseguição de Saulo e eles teve que ser dispersos. Como é que ia sair disperso, deixando casa, propriedade para trás? Ele saiu com dinheiro no bolso, deixou uma parte abençoando a obra, outra foi no bolso. Olha lá Atos capítulo 8 e versículo 4. E os que foram dispersos iam por toda parte pregando o evangelho. Foi um projeto de Deus para eles ficarem livres e desimpedidos. Pode ser mais forte para Jesus. Isso. Vê como que o diabo gosta de fazer a coisa parecer errado, né? A igreja em Jerusalém se tornou uma família. Tal era o nível de comunhão entre eles. A Bíblia diz em Atos 4, olha o que diz Atos 4 e 32. Diz: e era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma era sua, e quem possuía que era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Irmão, quando a comunhão existe, a gente começa a usar o plural. Não é mais eu faço, eu posso, nós fazemos,
nós vamos fazer. Nem Deus disse eu faço, Deus diz façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Ninguém faz nada sozinho. Então por isso a gente não tem eu apareço, eu faço, porque Deus me usa, porque eu nada disso, eu já morreu, agora é Cristo quem vive em você. E tudo que a gente faz, a gente só faz porque tem gente ajudando, tem gente cooperando, tem gente somando conosco. Então não é eu mais, é nós. A Bíblia diz que lá na igreja primitiva ninguém dizia que coisa alguma era sua própria, mesmo ele sendo dono. De quem é esse carro? Nosso. De quem é essa casa? Nossa. De quem é esse caminhão? Nosso. De quem é isso aqui? É nosso. Não é bonito falar isso? A pessoa demonstra que a avareza já morreu. E até ela está, claro que ninguém vai falar, então me dá minha parte, né? Mas isso é um gesto muito interessante. Eu, quando era novo, obreiro, às vezes eu usava muito esse pronome pessoal eu. Depois eu fui gravando as mensagens e descobri que estou fora. Não é eu, é Cristo. Cristo que vive em mim. Irmão, e o horário acabou, mas vamos terminar aqui. A igreja em Jerusalém era uma igreja que crescia todos os dias. Não é bom a igreja que cresce todos os dias, pastor Valdir? Missionário, você quer a igreja crescendo todos os dias? Oh, maravilha! Você já pensou? A igreja crescendo todos os dias? Aí não, tem que quebrar a parede do fundo, tem que aumentar a cadeira, tem que melhorar isso aqui, tem que expandir, porque a igreja está crescendo. Agora deixa eu explicar para você qual é o segredo. Amém? Por que a igreja crescia todos os dias? Porque orava todos os dias e pregava todos os dias. A Bíblia diz que todos os dias estavam no templo. Atos 5,42. Todos os dias nos templos e nas casas não cessava de pregar. Aí Atos 2,47. Todos os dias acrescentava o Senhor o número daqueles que haviam de ser salvos. Não tem segredo. A Bíblia diz que primeiro tem que plantar e tem que regar. Deus só dá o crescimento depois que a gente planta e depois que a gente rega. Plantou e regou, Deus dá o crescimento. Amém? E vamos terminando aqui dizendo, irmão, uma igreja que tem comunhão é uma igreja que tem reverência. Amém? Igreja que tem comunhão é igreja que tem reverência. A igreja cheia do Espírito Santo é formada de um povo cheio de reverência, que não banaliza o sagrado, que dá valor ao que é de Deus, que é importante. A melhor estratégia para o crescimento da igreja é a busca pelo alto nível de qualidade moral, espiritual e doutrinária. A igreja primeiro deve crescer para cima, depois para os lados. A qualidade gera a quantidade, a estabilidade e a firmeza espiritual. Em cada alma havia temor. Isso é importante. É o que falta hoje em muita gente, temor. A Bíblia diz que ali, em cada alma havia temor de Deus. Isso é fundamental. Então, irmãos, uma igreja que tem comunhão, primeiro, ela cresce em número. Ela cresce em número. A igreja que cresce em número, ela ganha visibilidade. Todo mundo vê. Igreja cresceu em número, todo mundo vê. E muita gente começa até a sentir desejo de dirigir ela, né? Começa a sentir chamada para dirigir ela, porque ela ganha visibilidade. Mas a igreja que tem comunhão, ela cresce em maturidade, porque o crescimento em maturidade vem pelo conhecimento da palavra, da doutrina. Aí ela cresce em maturidade.
A igreja que cresce em maturidade, ela ganha estabilidade. É como a casa edificada na rocha, vem chuva, vento, combate, mas ela não cai. Igreja edificada na doutrina, o tempo passa e ela continua firme, é a prova de tudo. A igreja que tem comunhão, ela cresce espiritualmente. Ela cresce espiritualmente. Porque aí vem batismo com o Espírito Santo, cura divina, milagre, poder. E uma igreja que cresce espiritualmente, ela ganha autoridade. Autoridade. A igreja tem que ter autoridade. Quando expulsa o demônio, a igreja ganha autoridade. Quando o pastor abre a boca e fala uma palavra e Deus honra, a igreja ganha autoridade. Quando os crentes vêm na igreja e vê Deus aqui, a igreja ganha autoridade. O poder, a unção na igreja gera autoridade. Mas a igreja que tem comunhão, ela cresce também. Eu diria que crescimento é esse? A Bíblia diz que caía na graça. Vamos arrumar uma palavra bonita aqui, né? Caía na graça. Quando cai na graça aí, pastor Vade, o senhor que é professor, me ajuda aí. Cai na graça do povo, popularidade, né? Carisma, né? É mais ou menos isso, né? A igreja que ela cresce no carisma, ela ganha a confiança do povo. A Bíblia diz que o povo aqui, a igreja primitiva, caía na graça do povo. A igreja era simpática ao povo, caía na graça do povo. Era uma igreja carismática. Era uma igreja carismática. E aí, quando a igreja é carismática, o povo quer estar nela, né? Quer estar junto, quer estar presente. Meu querido irmão, comunhão é essencial para a obra missionária. Que Deus abençoe todos nós que viemos aqui essa manhã. Que Deus abençoe muito. Que não falte comunhão entre nós. O nosso trabalho no Nordeste só prospera, pastor, porque tem comunhão. Nós não estamos lá para dividir, não estamos para concorrer, não somos concorrentes lá, nós estamos lá para somar. Então essa comunhão tem gerado um crescimento que ninguém barra, tem gerado a prosperidade. Onde a porta abre, Deus põe a mão e confirma, e a obra cresce, porque tem comunhão. Eu tenho combatido todo espírito contrário a essa comunhão, que vem porque eu sei que vai impedir o crescimento. Vai atrapalhar. A hora que entrar um concorrente, não, vou pôr uma placa diferente aqui, vou concorrer, e agora vem para cá que eu te consagro, da torta à direita, desviado, caído, de qualquer forma eu te consagro, vou te honrar. Aí Deus sai do meio, Deus não põe a mão mais, Deus tira a mão e a obra não vai. Para a obra prosperar, nós temos que ter comunhão. Amém? Deus abençoe.